Sabe aquela sensação de que o dia precisava ter muito mais de 24 horas? Pois é, nós vivemos nessa batalha constante contra o relógio. Desde o momento em que o despertador toca de manhã até a hora em que a gente encosta a cabeça no travesseiro, parece que o tempo está sempre correndo, não é verdade? E claro, isso traz aquela ansiedade enorme diante de um futuro que a gente simplesmente não conhece. É um mistério que intriga e assusta. Mas hoje, nós vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Vamos explorar o que realmente significa viver sobre uma soberania maior, especialmente em um mundo onde os dias parecem escorregar pelos nossos dedos. O nosso foco hoje é desvendar o tempo e a soberania de Deus. Para organizar nossa conversa, nós vamos passar por 5 pontos bem diretos. O dilema do tempo, depois soberania, não fatalismo, na sequência Cronos versus Kairos, o mistério da eternidade e, para fechar, o descanso na providência divina. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, o dilema do tempo e essa nossa tensão constante com o relógio. Afinal, por que o tempo causa tanta aflição, tanta angústia na gente? A raiz do problema é que nós somos absolutamente incapazes de dominar as estações da vida. E a resposta para essa inquietação começa a ficar mais clara quando a gente olha para o clássico texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Ele traz a nossa tese central que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Esse texto, escrito pelo rei Salomão, é possivelmente a poesia mais profunda já feita sobre a nossa relação com o tempo. Ele joga na nossa cara uma realidade nua e crua. O relógio simplesmente não está sob o nosso controle. As estações chegam, quer a gente queira, quer não. E olha que fascinante a forma como Salomão descreve isso. Ele usa 14 pares de opostos, ou seja, 28 situações extremas, para mostrar o tamanho e a complexidade da nossa existência. Pensa bem nos polos. Há tempo de nascer e tempo de morrer, de chorar e de rir, de buscar e de perder. A vida inteira, com todo aquele dinamismo e as surpresas que nos pegam desprevenidos, acontece exatamente no meio, no intervalo entre esses extremos. Do berço até a sepultura, nós experimentamos literalmente todas as cores da vida. Algumas fases são super brilhantes e alegres, enquanto outras são bem dolorosas e sombrias. O ponto principal aqui é que nenhuma, absolutamente nenhuma dessas experiências escapa do relógio divino. O que nos leva diretamente à nossa segunda parte. Soberania, não fatalismo. Se não somos nós, quem é que controla a história? Se a vida balança entre esses opostos inevitáveis e a gente não tem o poder de ditar a hora do choro ou do riso, nós precisamos entender quem está no comando. Para isso, vamos colocar lado a lado duas visões de mundo completamente diferentes. Lá na antiguidade, a visão dos gregos era bem dividida. Os epicureus, por exemplo, achavam que a vida era um ciclo totalmente sem sentido. A ideia era: vamos comer e beber hoje porque amanhã a gente morre. Já os estoicos acreditavam em um destino cego, um fatalismo implacável do qual não tinha como fugir. Agora, em um contraste gigante, a visão bíblica judaico-cristã traz a ideia de um tempo linear. Não é um círculo que fica girando no vazio, mas sim algo teleológico. Uma palavra acadêmica, eu sei, mas que basicamente significa que a história caminha deliberadamente para um fim. O universo não está em um barco à deriva. Ele está navegando com uma rota muito clara em direção a um propósito real. E quem garante essa direção é uma autoridade absoluta. O Salmo 115, versículo 3, resume isso com perfeição. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. E aqui vai um detalhe absolutamente crucial. Entender que Deus tem controle sobre o tempo não é o mesmo que viver numa gaiola com um tirano ditando as regras de forma fria. Longe disso. Na verdade, é uma realidade que traz muito conforto. Pensa bem, nós somos limitados. A gente não consegue ver o que está depois da curva ou o que nos espera amanhã, certo? Mas o Criador habita no eterno agora. Nada, absolutamente nada pega ele de surpresa. O universo não está nas mãos do caos. Vamos avançar então para a parte 3, Cronos versus Kairos, entendendo as duas dimensões do tempo. Os gregos antigos eram geniais e classificaram o tempo em duas categorias principais. Primeiro, nós temos o Cronos. O Cronos é o tempo linear, aquele relógio que não para de fazer tic-tac, sabe? É dimensão quantitativa, os segundos, os dias, os meses, as décadas. Esse é exatamente aquele tempo que nós tentamos desesperadamente medir e gerenciar com aquelas agendas sempre lotadas. É o tempo que nos faz perder o sono quando a gente se atrasa ou quando bate aquele aperto no peito de que os anos estão voando. Em resumo, é o tempo do calendário. Só que, em total contraste, nós temos o Kairos. Enquanto o Cronos foca na quantidade, o Kairos é pura qualidade. O Kairos é aquele momento oportuno, a hora exata, uma experiência onde os propósitos específicos de Deus acontecem de forma perfeita.
E tem uma curiosidade histórica incrível aqui. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, naquela famosa versão chamada Septuaginta, a expressão tempo determinado, lá de Eclesiastes 3, não foi traduzida como Cronos. Ela foi traduzida como Kairos, ou seja, Deus age no Kairos. As coisas acontecem na hora certa e com o resultado certo, passando totalmente por cima dessa nossa mania humana de querer agendar tudo. E isso nos traz diretamente para a parte 4, o mistério da eternidade e o grande enigma de Eclesiastes 3:11. Mesmo quando a gente entende quem é que governa o Kairos, o nosso coração ainda esbarra num enigma gigante. O texto bíblico diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e que também pôs a eternidade no coração do homem. O ponto central aqui é uma palavra bem complexa do hebraico original, a palavra olam. Tradicionalmente, todo mundo traduz como eternidade, mas será que essa palavra sozinha consegue dar conta de toda a profundidade do que Salomão queria dizer? Existe um debate acadêmico riquíssimo e fascinante sobre o significado real desse termo nesse contexto específico. O grande consenso dessas discussões de tradução é que sim, os seres humanos têm uma consciência muito forte de que existe algo infinito. Nós temos uma inquietação temporal dentro da gente. Porém, e aqui mora o grande paradoxo da nossa existência, a humanidade é fundamentalmente bloqueada de ver a foto inteira. A gente não consegue enxergar o quebra-cabeça completo da obra divina ao longo do tempo. É exatamente por isso que muitos especialistas afirmam que o olam, nesse texto, carrega muito sentido de obscuridade ou de ignorância em relação ao tempo. A ideia seria mais ou menos assim: Deus colocou a ignorância sobre os tempos determinados no nosso coração, de um jeito que ninguém consiga descobrir a obra que ele fez do começo ao fim. E vamos ser sinceros, isso explica perfeitamente aquela nossa tensão de todo dia. A gente sabe lá no fundo que existe um design maravilhoso, a gente anseia por um propósito, mas somos mantidos meio que no escuro sobre como todas as peças vão se encaixar. Nós vemos apenas os pequenos recortes, nunca o filme completo. O que abre as portas para a nossa quinta e última parte? Descanso na providência divina, o verdadeiro antídoto para a nossa ansiedade. Então, como é que nós podemos viver com essa obscuridade sem sermos engolidos pela ansiedade? A saída é transformar o nosso reconhecimento de que Deus é soberano em um descanso real na providência dele. Existem algumas verdades que são literalmente transformadoras para o nosso coração inquieto. A primeira, Deus conhece o futuro antes mesmo que ele aconteça. Para ele, não tem improviso. A segunda, ele age com sabedoria perfeita, fazendo tudo ficar lindo no tempo dele. Terceira, os propósitos dele são eternos e nada vai conseguir frustrá-los. E a quarta verdade, que talvez seja a mais importante para a nossa prática diária, confiar nessa soberania não significa cruzar os braços. Não é passividade, é um descanso ativo. Entender que o relógio não está nas nossas mãos não apaga as dificuldades da vida, mas muda radicalmente a forma como a gente reage a elas. O pânico simplesmente dá lugar a uma entrega serena. Isso mostra uma harmonia fantástica em relação às nossas ações. Afinal, muita gente se pergunta, se o fim já está decidido, para que eu vou me esforçar? E a resposta é brilhante. Os decretos divinos não envolvem só a linha de chegada, os fins absolutos, mas também os meios, o trajeto inteiro. As nossas atitudes, a nossa responsabilidade e, de um jeito muito especial, a oração, são as próprias ferramentas ordenadas para que o objetivo final aconteça. Nós somos convidados a participar de forma superativa na execução dos propósitos dele aqui na história. É uma sintonia maravilhosa. O fato de carregarmos essa consciência gigante do infinito, misturada com a nossa total incapacidade de ver o amanhã, tem um alvo muito claro: nos ensinar a confiar. Quando a gente reconhece que o nosso Cronos, tão incerto e cheio de altos e baixos, está firmemente guardado nas mãos do Deus do Kairos, o Deus que faz tudo perfeitamente no momento oportuno, nós somos finalmente libertos dessa tirania que é a ansiedade. Então, a grande pergunta que fica para todos nós refletirmos é a seguinte: sabendo que não podemos e não vamos conseguir ver o quadro inteiro da história, será que nós já estamos prontos para largar o controle desse relógio e finalmente descansar naquele que desenhou o tempo?